Então, bom dia a todos. Quero agradecer o convite do meu amigo Renato, para poder estar aqui hoje conversando com vocês um pouco a respeito dessa área que eu gosto muito, e atuo há um bom tempo aí, que é a ressonância magnética. Então, só para eu ter uma noção, quem é estudante aqui, levanta a mão. Quem já é profissional, já trabalha na área? Não? Alguém trabalha na área da ressonância, fora a colega ali? Só para eu ter uma ideia, então, do nosso público aqui. Tá bom o som para vocês aí, gente? Tá. Então, eu vou começar essa aula de hoje que eu preparei, falando um pouquinho da minha formação para vocês, Então, meu nome é Thaís Viders Garcia, como o Renato falou. Sou tecnóloga em radiologia, formada pela UBRA, em 2006, então já há um tempinho aí no mercado. Sou pós-graduada em imaginologia por tomo e ressonância, pós-graduada em docência do ensino superior com ênfase em sistemas de saúde, e agora estou fazendo a terceira pós-graduação, essa dedicada à ressonância magnética na aplicação de protocolos. Desde 2022 também atuo como docente, para cursos técnicos e para o curso tecnólogo em radiologia pela Faculdade Unicesumar, E é uma área que eu tenho gostado muito, e ainda atuo, como operadora de ressonância magnética no Hospital Universitário lá em Canoas, que é onde eu comecei, fiz o meu estágio lá em 2006 e sigo trabalhando até hoje no mesmo equipamento, Então, eu quis trazer esse tema hoje, porque é sempre interessante, a gente sabe que quem trabalha na área da radiologia necessita desse constante aprendizado a respeito das novas tecnologias que vêm surgindo aí, Então, a gente tem ouvido falar muito aí em novidades, que ajudam no nosso dia a dia, e que vêm para aprimorar os nossos exames e trazer cada vez mais detalhes para as nossas imagens, Então, não é novidade para ninguém que com o decorrer do tempo a tecnologia avança e surpreende em diversas áreas. Isso inclusive na área da saúde. O uso de novas ferramentas e procedimentos tecnologicamente avançados otimizam diagnósticos e tratamento com muita eficácia. O campo da radiologia cresceu muito rapidamente nos últimos anos, melhorando a área de diagnósticos e as opções de tratamento para muitos pacientes. Novas tecnologias e melhores práticas que surgiram com o tempo tornaram o campo mais seguro, menos caro e ainda mais eficiente. E a gente vai ver um pouco a respeito do que são essas novas tecnologias que vêm surgindo aí. Então, no que diz respeito à ressonância, aonde nós estamos hoje e para onde nós estamos indo com esses avanços tecnológicos, Então, eu quis trazer para vocês aqui alguns dados para fazer uma breve linha do tempo, de quando começou a ressonância aqui no nosso estado e o que a gente está vendo hoje, Então, para vocês terem uma ideia, a primeira ressonância do Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital de referência aqui do nosso estado, foi em 1991, que foi instalada. E era um equipamento que fazia basicamente exames de crânio, Aí, lá em 1995, nós tínhamos duas ressonâncias aqui no nosso estado. Uma no Hospital Moinhos de Vento e uma na Serdil, que é uma clínica aqui de Porto Alegre. Então, nós tínhamos 3 ressonâncias no Rio Grande do Sul em 1995. E hoje, como é que está isso? Hoje, em 2024, nós temos no estado 250 ressonâncias, sendo que dessas 45 só em Porto Alegre, e no Brasil nós temos 3.522 equipamentos de ressonância instalados. Então, para vocês terem uma ideia do que cresceu essa área e vem crescendo cada vez mais, porque a gente tem muitas coisas novas surgindo aí, que facilitam a nossa vida para quem opta por trabalhar com a ressonância magnética. Então, lá em 1991, o médico radiologista que operava o equipamento. Para vocês terem uma ideia, o primeiro operador de ressonância magnética do Hospital Moinhos de Vento, em 1991, fora o médico radiologista, foi o jardineiro do hospital, que eles chamaram
né, treinaram, depois essa pessoa, claro, né, obviamente, fez o curso, né, seguiu trabalhando, fez acho que até o tecnólogo depois, mas não tinha profissionais para atuar, né, e assim eram muitos, né, auxiliares de radiologia, quem é mais antigo aí lembra, né, os auxiliares eram pessoas que vinham tipo da higienização, iam subindo, se tornavam auxiliares, depois faziam um curso técnico e assim era, né, então nós tínhamos naquela época o radiologista operando o equipamento, basicamente, né? Poucas bobinas, grandes e pesadas, poucas sequências de pulso, poucos tipos de exame, porque basicamente lá no Moinhos era crânio que era feito, né? Os gradientes pouco potentes, barulhentos e com alto consumo de energia elétrica. E esses magnetos com campo baixo, era um equipamento de baixo campo que tinha naquela época, né? E com muito gasto de hélio. E os exames demoravam muito, cerca de 1 hora, né? E hoje, como é que tá? Ó, a gente tem os médicos radiologistas laudando à distância, né? Pela teleradiologia, que a gente sabe. Operação remota de equipamento, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, numa sala aqui como essa, tem empresas que têm os consoles, né, de ressonâncias aqui operando um equipamento lá em Goiás, por exemplo, né? Então, 2, 3 ressonâncias, uma tomografia, tudo na mesma sala, né, com operadores operando cada console e os equipamentos, os magnetos e os tomógrafos em outros estados, outras cidades, né? Então, isso é o que a gente chama de operação remota e vem crescendo muito, né, aqui no nosso país. Hoje nós temos muitas bobinas, né, que são mais leves e com muitos canais de recepção, né, muitas sequências de pulso e técnicas cada vez mais, por isso que na radiologia, em especial na ressonância magnética, o aprendizado ele tem que ser constante, porque cada vez surgem mais sequências de pulso com finalidades diferentes, para estudos diferentes, né? E se a gente quiser atuar nessa área, a gente vai ter que estar sempre andando junto com esse avanço e tendo conhecimento dessas novas tecnologias aí. Exames de qualquer parte do corpo, né? Inclusive de corpo inteiro, para algumas finalidades, né? A gente faz. Gradientes muito potentes, precisos e silenciosos e médio consumo de energia elétrica, alto ou baixo campo, sem consumo de hélio, com quase zero hélio ou mesmo sem hélio, que a gente vai ver um pouquinho a respeito disso hoje também. Tá? Então, qual é a finalidade, né, dessa evolução da ressonância magnética? Que a gente tenha, a partir, né, de 1991 ali, se teve uma corrida, né, entre os fabricantes de equipamentos, buscando, né, campos magnéticos mais altos, bobinas com mais canais, né, transmissoras e receptoras de sinal, que a gente chama, né, e também teve a corrida por desenvolvimento de novas sequências de pulso e o grande boom aí que a gente tem ouvido falar muito, que é a inteligência artificial. Né? Que na verdade não é tão novidade assim, é uma coisa que já tem há tempo, mas aqui aí nos últimos 2 anos a gente tem ouvido falar muito nisso, né? Inteligência artificial. E, né, então qual é o grande objetivo de tudo isso? Né? Por que as empresas, né, acabam investindo, né, em tudo isso? Na busca da produtividade, né? Então cada vez fazer mais exames, na busca da precisão, né? Entregar exames com a melhor qualidade para o nosso paciente, que na verdade sempre deve ser o nosso objetivo final, né, na nossa profissão, com precisão diagnóstica e mais acessibilidade. Né? Então, para vocês terem uma ideia, tem países da África do Sul que não têm acesso à ressonância. Né? Então, esse avanço que nós estamos vendo aí de tecnologia, ele também tem a ver em levar a ressonância magnética para aquelas pessoas que não têm acesso. Tá? Então, o que a gente tem aí de tipos de equipamentos, né, que a gente vê?
A gente tem os equipamentos de body fechado, ou campo fechado, como se dizia antigamente, né? Hoje a gente fala body, né? Então, body fechado, que é aquele equipamento ali convencional que a gente conhece, né? Os equipamentos de body aberto, né? Que é um pouco mais... tem menos sensação de claustrofobia para o paciente, enfim. E a gente tem os chamados equipamentos de nicho, né? Que, como o próprio nome diz, eles são produzidos para atender um nicho de mercado, tá? Então, aqui a gente tem um equipamento para realizar exames de extremidades, tá? E aqui a gente tem um equipamento de ressonância móvel, que a gente chama, tá? A gente vai falar um pouquinho deles mais adiante. E quanto aos tipos de magneto, né? A gente também vem tendo uma evolução, né? Porque qual é a finalidade do magneto, na verdade, né? Ele o objetivo é formar um campo magnético uniforme, para que a gente tenha uma imagem com melhor qualidade, né? Então, esses magnetos, eles são classificados em magnetos permanentes, magnetos solenoides resistivos, magnetos supercondutores. E dentro dos supercondutores, a gente tem aí como é que se diz? Um novo equipamento que a gente chama de equipamento selado. Tá? Então, sobre os magnetos permanentes, né? Como é que eles são? Ó? Esse aqui eu e o Renato a gente conhece bem, né, Renato? Trabalhamos, né, lá na Radimagem um equipamento nesse aqui, logo que eles colocaram a primeira ressonância no equipamento igualzinho esse aqui. E esse equipamento aqui, Lúcio, é o que eu tenho visto na radiologia veterinária para fazer ressonância veterinária também, tá? Então, os equipamentos permanentes, tá? Eles são equipamentos pesados, compostos por várias ligas metálicas que geram um baixo campo. Então, esses equipamentos aqui, eles têm um baixo campo magnético, né? Em torno aí de 0,5, 0,35 até 1 Tesla, tá? Então, eu trouxe 2 modelos aqui para vocês verem como é que é esses magnetos, né? E eles não têm um sistema de refrigeração à parte, tá? Esse magneto aqui chama Magneton C, é um equipamento da marca Siemens, né? E o campo magnético dele é de 0,35 Tesla, que foi o que nós trabalhamos lá na Radimagem. Aí, os magnetos resistivos, né, como o próprio nome diz, eles funcionam à base de uma resistência, que nem resistência de chuveiro, né? Então, eles são ligados na luz, né, eles precisam de energia elétrica para funcionar, né? E esse aqui é um equipamento que, na verdade, ele foi lançado em 2017, mas nós ouvimos falar muito dele nas redes sociais durante esse ano, né? Que é o que a gente chama de ressonância móvel. Né? Então, é uma ressonância para realizar basicamente exames de crânio, né, em ambiente hospitalar, então em leito, em UTI, né, é um equipamento que pode ter em ambulâncias também, né, e também em estádios de futebol, né, já ter esse equipamento, caso aconteça algum acidente, o jogador já vai lá e já faz uma ressonância. Né? Então, essa é a finalidade dele. Aqui no Brasil, nós não temos esse equipamento ainda, ele chama Hyperfine, né? E ele tem um campo magnético de 0,06 Tesla, né? Então, um campo magnético bem baixinho. Então, esse magneto resistível ele assemelha-se à resistência de um chuveiro no seu funcionamento. Esse equipamento é ligado à energia elétrica e forma um campo ao redor de um fio enrolado. Esses magnetos atualmente não são usados para a medicina diagnóstica, pois consomem muita energia e campos relativamente baixos. Então, ele é uma novidade, mas ele não bombou muito justamente, né, por gastar muita energia, né, ter necessidade de ser ligado na tomada, enfim. Né. Mas ele não tem hélio, né, ele é uma máquina onde a corrente elétrica aplicada na bobina gera o campo magnético. Ele tem possibilidade de ter alteração de campo que não traz, né, pode não trazer uma imagem com tanta qualidade para o paciente, né. E ele necessita de energia elétrica para o funcionamento, então torna-se inviável, a não ser que se use um meio de energia fotovoltaica, o que ainda não existe. Tá? Então, me parece que eles estão estudando
uma outra maneira de funcionamento que não seja a energia elétrica deste equipamento. Tá? Mas ainda não se tem novidades a respeito disso. Mas já existe uma ressonância móvel. Tá? E os magnetos supercondutores, né, que são os que nós vemos aí na maior parte das clínicas, nos hospitais, né, eles têm uma liga de titânio, eles possuem, né, e trabalham, né, com o hélio líquido, né, que a gente conhece. Eles têm uma intensidade de campo maior que 1 Tesla, né, tem uma variedade de aplicações, só que eles têm um alto custo de instalação, segurança e manutenção, né? Então, esse aqui, né, Renato, nós também trabalhamos lá na Rádio Imagem quando tiraram aquele campo aberto, aí colocaram um igualzinho a esse aqui, né? Que também é um equipamento da Siemens de 1,5 Tesla. E esse aqui é igual ao que eu trabalho lá no hospital com o equipamento da GE. Né? Nós temos vários fabricantes, né? GE, Siemens, Philips, Canon, né? E cada um desses fabricantes vem trazendo cada vez mais novidades a respeito das suas tecnologias. Tá? Bom, mas a gente sabe, né, que o magneto em si é o que tem maior custo para a ressonância magnética. Né? E com isso vem se buscando diminuir esses valores, né, e trazer para tornar a ressonância mais acessível. Né? Mas de que forma? A gente sabe que o hélio, né, ele é um recurso escasso cada vez mais, né? Então ele é extraído da natureza em sua forma gasosa e precisa passar por uma liquefação. Ele é fundamental para o resfriamento do magneto e ele garante estabilidade e intensidade de campo magnético. Então ele é um agente criogênico, né? Ele tem uma temperatura extremamente baixa para a condutividade das bobinas. E na busca, né, de tornar isso mais acessível, foram desenvolvidos o que a gente chama de equipamentos selados. Né? Então, no equipamento selado, a própria espira ela é banhada no hélio. Né? Então, a gente tem um ducto que recebe aí em torno de 7 litros de hélio, né? Como um exemplo do equipamento da Philips de 1,5 Tesla, ou até menos, tá? Dependendo do fabricante. Então, a Philips desenvolveu o magneto Blue Seal, que utiliza apenas 7 litros de hélio líquido para manter o magneto de 1,5 Tesla em estado supercondutivo. Por conta do baixo volume de hélio, o magneto Blue Seal possui câmaras internas com volume suficiente para conter o hélio em estado gasoso, caso ocorra um acidente de quench. Né? Quench é a perda da condutividade do equipamento. Não é o extravasamento do hélio, como a gente acha. Né? O quench é a perda da condutividade, que ocorre através, né, pode ocorrer através do extravasamento do gás hélio. Tá? Então, esse equipamento, né, ele é completamente selado para que o hélio nunca escape e nunca precise ser recarregado. Tá? Então, ele não tem cold head, né, que é um pistão que auxilia a troca do hélio, né, líquido em gás, e trabalha juntamente com o compressor. Então, quem conhece a ressonância, já entrou numa sala, né, sabe que tem aquele barulhinho bem clássico, né, que parece um passarinho. Né? Então, esse barulho, ele é o responsável por esse barulho, é esse carinha aqui, que é o cold head, que a gente chama, que é o pistão. Tá? Então, ele pode sofrer um processo de quench, esse equipamento, porém ele não extravasa o gás. Ele suga, estabiliza e o equipamento volta a operar, só que isso pode demorar algumas horas ou dias, mas ainda assim muito mais barato, né, e com muito menos prejuízo para a clínica ou para o hospital do que um equipamento convencional com hélio que a gente tem hoje, né? A única observação é que com esse processo, né, caso ocorra, a gente acaba perdendo a homogeneidade um pouco do campo e a gente precisa chamar a equipe de engenharia para fazer uma avaliação antes de esse equipamento voltar ativo. Tá? Então, ó, ele evita, né, gastos, né, de dinheiro com o gás hélio, porque cada reabastecimento de hélio custa em torno de R$200 mil. Né? Então, com esses equipamentos selados é um custo a menos. Né? Lembrando que equipamentos usuais podem necessitar de até 1.500 litros
litros de hélio, né? E aquele lá, esse equipamento da Philips é 7 litros. Né? E a gente tem outros equipamentos, né, de baixo campo, que é menos ainda, né? É 0,7, tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, né, uma ilustração, um equipamento convencional, olha como é que é a imagem aqui, né? A bobina, né, ela fica toda submersa, digamos assim, no hélio, né? Então, 1.500 litros de hélio. Num equipamento selado, olha como é que funciona. Então, em volta da própria espira, né, a gente tem ali esses 7 litros de hélio. Né? Então, esse aqui é o equipamento que eu falei para vocês, que é o da Philips, que se chama Blue Seal. Tá? Mas, então, qual a tendência em ressonância? Né? Vocês notaram que eu falei, né, que tem um equipamento de campo, de baixo campo, com menos hélio, né? E qual é a tendência que a gente está vendo hoje, né? A gente vai continuar tendo cada vez equipamentos com campo magnético mais alto, ou a tendência é a gente ter equipamentos com campo baixo e com inteligência artificial? O que a gente está vendo aí? A gente viu durante esse ano, né, nas mídias, aí, nas redes sociais, essa imagem aqui circulando, né? Essa imagem é uma ressonância do encéfalo, né, obtida através de um equipamento de 11 Tesla, um equipamento desenvolvido na França. Né? Então, a gente tem uma precisão, né, um detalhe anatômico que é excepcional com esse equipamento, devido a esse alto campo. Né? Mas, nem tudo, né, são flores, tudo tem os prós e os contras. Né? A gente tem também o equipamento da Faculdade de Medicina da USP, né, que é utilizado basicamente para estudo, né? E ele é um equipamento de 7 Tesla. Tá? Então, esse equipamento aqui, a principal vantagem dele, né, está relacionada à produção de imagens em alta resolução. Outros benefícios advindos da utilização da ressonância de 7 Tesla estão associados à produção de imagem quantitativa, né? Possibilidade de mensuração de parâmetros biológicos e o desenvolvimento de uma medicina de precisão. Podem prever diagnóstico de esclerose múltipla em casos de diagnóstico inicial incerto. As possibilidades clínicas também se aplicam a doenças degenerativas, como na identificação de sinais de doença de Parkinson e Alzheimer. Além disso, existem vantagens diagnósticas associadas à neoplasia. Então, assim, para a imagem, é uma imagem espetacular. Né? Então, a gente tem muito detalhe anatômico no equipamento desse. Né? Porém, com relação aos problemas encontrados, é possível destacar a deposição de calor, né, que apesar de localizada, varia de acordo com o paciente. Foi também comprovado que a partir de 7 Tesla, os aparelhos de ressonância convencionais variam de 1,5 a 3 Tesla. O corpo humano começa a apresentar mudanças de metabolismo, né, o que pode provocar tonturas. Com exposições acima de 7 Tesla, o paciente pode apresentar alterações no labirinto e reações como tontura, dor de cabeça, ânsia de vômito. Por fim, existem preocupações relativas à sustentabilidade dos estudos que empregam o 7 Tesla devido ao seu alto custo. Né? Então, tudo tem os seus prós e os contras e ainda está em estudo. Né? Então, um equipamento desse de 7 Tesla, ele é para pesquisa, né? Num primeiro momento. Isso é né? fica dentro das escolas seguidas, né? E a gente pode visitar. Não dá para Normalmente é feito em cadáveres, né? As pesquisas são feitas em cadáveres, né? Então, vem surgindo aí, né, uma grande dúvida sobre a volta do baixo campo. Tá? De alguns anos para cá, começaram a ressurgir equipamentos e projetos com campos menores que 1 Tesla ou até inferiores a 0,1 Tesla. Mas por que isso? Né? Por que buscar esse baixo campo? Um dos motivos chama-se acessibilidade, ou seja, tornar o exame de ressonância mais acessível a toda a população mundial que hoje não tem acesso. Os números apontam para 80% da população mundial sem acesso a exames de ressonância.
E falando de custos, é importante destacar que cerca de 38% dos custos de um equipamento estão no magneto, ou seja, produzir campo magnético a um custo menor representa uma importante redução no custo total do equipamento. Um outro importante motivo para termos equipamento com baixos campos é fornecer soluções específicas para atender problemas específicos. Então aqui, ó, eu trouxe um exemplo. Ó. Então isso aqui, tá, é uma ressonância própria para consultório de urologista, para fazer ressonância de próstata. Né? Então o médico solicita o exame e o paciente já faz no próprio consultório. Tá? E é uma ressonância de baixo campo, né? É um equipamento da Promaxo, né? O Mazola até brinca que é Promacho, o equipamento, né? É um equipamento da Promaxo e ele é para realizar ressonância de próstata, né? Em consultório. Né? Então, ainda também está em estudo, né? A gente não viu ainda, né? Mas já é uma novidade aí, tá? E também a Siemens lançou, né, o magneto Freemax de 0,5 Tesla, usando um magneto supercondutor, como chamado conceito de helium free. O criostato do tamanho reduzido para acomodar a bobina supercondutora, que fica refrigerada por nada mais que 700 ml de hélio. Então a gente tinha aquele da Philips com 7 litros e a gente tem esse, né, da Siemens, que chama Freemax, que é com 700 ml de hélio, né? Com auxílio da inteligência artificial. Tá? Então aqui está ele, né? E ele tem um body que a gente chama, né, de 80 centímetros, então ele é maior, ele tem um body maior, então para pacientes mais obesos, né, pacientes claustrofóbicos, tem aí um recurso melhor. Tá? Então aqui, ó, eu trouxe algumas imagens para vocês verem deste equipamento, né? Então, um equipamento de baixo campo com recurso, né, com o auxílio de um software depois de inteligência artificial, mas olha a qualidade das imagens. Né? Então, não perde nada para um equipamento de 3 Tesla que a gente tem aí em alguns hospitais aqui no nosso estado, né? E faz exames, né, com técnicas mais avançadas, como o anjo, né, ou sequências de pulso, né, difusão, enfim. A gente tem uma qualidade grande em detalhes de imagem, né, tão boas quanto de um equipamento de alto campo. Tá? Aqui também, tá, algumas imagens e com tempos mais reduzidos. Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, nesse equipamento com o Compress Sense, que é o software da Siemens, um exame de joelho, 9 minutos e 58, um exame completo de joelho. Né? Um exame de crânio, 8 minutos. Né? Então, nesse equipamento e com uma qualidade de imagem excelente. Né? Falando aí, então, né, do que vem vindo, né, de baixo campo, né? A gente tem alguns equipamentos aqui, né, que eu trouxe para vocês, né? Aqui o equipamento, aquele que a gente falou, o Hyperfine, né? Aqui o equipamento aquele para fazer a ressonância de próstata, né, para consultório, e aqui uns outros equipamentos, né, com baixo campo, 0,2 Tesla, 0,5, né, o Freemax, né, da Siemens, e aqui um outro equipamento de 1,7 Tesla, né? Então, com isso a gente chega à conclusão, né, que o baixo campo está voltando, né, para a ressonância com o auxílio dos softwares de inteligência artificial, né? E com o intuito também de tornar a ressonância mais acessível para todos, porque até a instalação de um equipamento desse é bem mais acessível, com um valor bem mais baixo do que um equipamento de 1,5 Tesla. Tá? Local para instalação, que tudo isso tem que ser muito bem planejado, né? Com um equipamento assim é muito mais fácil, muito mais acessível. Tá? Então aqui eu trouxe para vocês aqui a nível de conhecimento, né, o nome aqui dos softwares, ó, de cada fabricante, né, os softwares de inteligência artificial. Então quando vocês verem, né, ou ouvirem falar esse nome Deep Resolve, vocês sabem que é o software de inteligência artificial da Siemens, né? R-Condiel da GE, né? O da Siemens, Smart Speed, né, da Philips. E a Canon também tem o seu software aí.
Então, quando vocês ouvirem falar nesses nomes, vocês já sabem que é a respeito dos softwares de inteligência artificial de cada fabricante. Tá? Então, né, até se brinca, né, esse médico aqui, radiologista, ele até escreveu um artigo lá em 2019 já, falando a respeito disso, né, que a gente vive em tempos aí de volta para o futuro, né, porque antigamente a gente só queria 3 Tesla, né, Deus livre, quem não tinha equipamento 3 Tesla estava fora, né, tu era o ralé, né, hoje não, hoje já está mudando esse conceito, né, justamente devido a essa questão do baixo campo com inteligência artificial, tornando a ressonância mais acessível. Tá? E aqui também eu trouxe um outro exemplo para vocês, né, do que a gente tem visto de novidades aí, que é uma ressonância própria para recém-nascido. Tá? Então é um equipamento bem pequenininho, né, onde a gente consegue fazer uma ótima contenção do paciente. Ela foi fabricada também em 2017 e ela já tem o seu próprio sistema de monitoramento, né, de temperatura e sinais vitais desse CRM. Né? Então, bem inteligente essa novidade, né? Porque quem trabalha com ressonância sabe a dificuldade de fazer uma ressonância de um RM, né? E que a gente tem que estar sempre controlando ali sinais vitais, temperatura, né? Esse equipamento aqui já vem com tudo, tá? Uma outra também novidade que tem vindo aí são os equipamentos da Exaot, né? Que é uma marca que está crescendo muito. Já teve bem grande na JPL ano passado, né, e provavelmente esse ano, e no ano que vem provavelmente também já vai ter um crescimento maior aí, que são equipamentos, né, para a gente fazer estudo dinâmico de ressonância. Então a gente consegue fazer, por exemplo, um joelho com carga, uma coluna com carga, né, e essa marca Exaot aqui também tem equipamento para veterinário, para ressonância veterinária. São bem fortes também, né? São bem fortes, Então, é um equipamento de 0,25 Tesla, então baixo campo, né, que permite aí essa condição da gente fazer esses exames com carga, né, às vezes aparece, quem trabalha com ressonância sabe que de vez em quando aparece, né, ressonância com carga, né, a gente não tem, só se tiver um suporte especial ali, teve um pessoal que adaptou, né, para fazer, mas não é em qualquer lugar que tem, né, então aí existe, né, para atingir essa demanda, esse tipo de equipamento aqui, tá? Então, né, concluindo, chegando ao final aí da nossa aula, o que a gente pode chegar à conclusão com tudo isso, né? Que a radiologia tem experimentado um crescimento exponencial nas últimas décadas, né? Então, graças a Deus, a nossa profissão ela vem sendo cada vez mais valorizada, vem crescendo mais, só que, como eu disse, a gente tem que estar sempre caminhando junto com esse crescimento, porque senão a gente vai acabar ficando para trás, né? Então, com o surgimento, né, de novas técnicas e tecnologias que permitem diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes. Para acompanhar essas inovações, é crucial que os profissionais da radiologia estejam atualizados com as últimas técnicas e equipamentos disponíveis. Aqui eu deixo uma mensagem, né, que eu acho muito interessante, né, da Marie Curie. Então, que cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Né? E como a gente ia fazer, né, essa palestra naquela semana da radiologia, né, da nossa profissão, eu trouxe aqui uma mensagem, né, para os estudantes aí. Né? Então, ao embarcar nessa jornada de aprendizado e crescimento, lembrem-se que cada imagem que vocês capturam não é apenas uma fotografia, é uma janela para a saúde e bem-estar dos pacientes. Vocês estão se preparando para desempenhar um papel fundamental na equipe de cuidados de saúde, ajudando a diagnosticar e tratar condições que afetam a vida das pessoas. A radiologia é uma área em constante evolução, repleta de novas tecnologias e técnicas que transformam a forma como entendemos o corpo humano. Encarem cada desafio como uma oportunidade de aprendizado e inovação. Lembrem-se de que cada obstáculo superado e cada nova habilidade adquirida os aproxima mais de se tornarem profissionais competentes e confiantes. A paixão que vocês trazem para essa profissão fará toda a diferença. Com dedicação, empatia e comprometimento, vocês não só se destacarão
em suas carreiras, mas também deixarão um impacto duradouro na vida de muitos. A cada exame, a cada imagem, vocês têm o poder de transformar a experiência dos pacientes e contribuir para a cura. Sigam em frente com coragem e determinação. O futuro da radiologia está em suas mãos e a jornada que vocês estão trilhando é tão importante quanto o destino. Acreditem em vocês mesmos e na importância do trabalho que estão realizando. Vocês estão a caminho de se tornarem grandes profissionais. Agradeço a